Bom, eu sou o Gálvaro Júnior e esse é mais um vídeo de treinamento, de capacitação para que você esteja totalmente preparado para enfrentar as lutas e as guerras espirituais do nosso dia a dia. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu peço delicadamente para que você pare esse vídeo agora, volte para o primeiro da série e comece a assistir na sequência, porque é muito importante para que você entenda todo o contexto e cada passo no seu treinamento, de maneira que você possa chegar maduro e preparado para a batalha no final da nossa série. E mais do que isso, convide alguém para fazer parte dessa armada preparada pelo Criador para que nós possamos vencer o dia mau e o inimigo das nossas almas. E hoje eu quero te convidar, a meditar em mais um equipamento necessário para ter a nossa vida guardada contra o inimigo das nossas almas. Nós estamos numa batalha espiritual, nós vivemos em dias de grande batalha, aprendemos isso nos vídeos anteriores a respeito da luta, das práticas essas que para muitas pessoas, que vivem no seu dia a dia, podem ter como coisas inofensivas, mais de tradições, de brincadeira, mas que Deus condena veementemente aquelas coisas que estão em desacordo às orientações que o livro de Deus traz para nós. Portanto, é necessário que você tome a decisão de limpar a sua vida, de abandonar coisas, práticas, pactos que foram feitos sem a orientação de Deus para você. Por isso é necessário que hoje você pare por um instante, reflita a respeito do seu coração e da sua vida, para que você possa prosseguir na certeza de que a obra que o Criador começou na sua vida, Ele vai concluir. Portanto, hoje eu quero rever algumas dessas peças que a gente aprendeu anteriormente e você colocar em prática aquilo que você já aprendeu. Eu quero lembrar do que o São Paulo diz. Ele diz na sua carta à cidade de Éfeso, aqueles discípulos de Cristo que estavam ali, ele diz assim: por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam com a couraça da justiça, calcem como sapatos a prontidão de anunciar a boa notícia de paz, levem sempre a fé como escudo, para poderem proteger-se de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. O nosso tópico de hoje, a nossa parte dessa armadura, e eu quero reforçar aqui que você que tem acompanhado a gente nessa reflexão, nesse treinamento, é necessário não apenas vestir parte da armadura, é necessário colocar toda a armadura de Deus para que o inimigo não encontre brecha. O que adiantaria, termos armaduras com partes vulneráveis? É necessário que o corpo esteja totalmente protegido. Da mesma forma, na nossa luta espiritual, é necessário que eu tenha todo o aparelho para enfrentar esse inimigo que luta contra nós. E hoje o nosso tema é como nós podemos colocar o capacete que protegerá a nossa mente de todo ataque maligno. E ele diz, recebam a salvação como capacete. É interessante, Paulo falando sobre isso conosco, porque ele está falando de uma das partes do corpo mais visado por um inimigo, porque ele quer atirar de maneira que a nossa cabeça seja atingida. E a nossa cabeça tem aí todos os órgãos importantes para um guerreiro: ouvir bem, enxergar de longe, a nossa mente que planeja, que pensa, que elabora, que raciocina. E o que o inimigo quer fazer? Destruir isso. As Escrituras, o livro de Deus diz que há necessidade de destruir todos os sofismas, todos os enganos que estão permeados na mente humana. Há muitas ideias,
O que é uma ideia? A ideia é aquela palavra silenciosa que começa como uma semente na forma de pensar. Esse pensamento pode se tornar numa filosofia, numa ideologia, na maneira de viver e no destino que vamos chegando. Portanto, o inimigo sabe que se ele comprometer a maneira com que pensamos, ele vai atingir tudo aquilo que fazemos. Por isso é importante colocarmos o capacete que protegerá contra as armadilhas e ciladas do nosso inimigo. E Paulo, o apóstolo Paulo, diz para nós, olha, coloque a salvação como capacete na sua vida. Significa que a nossa mente é o lugar que a grande batalha é travada. A nossa mente é o lugar que o inimigo quer conquistar. Já viu naqueles filmes, quando tem lá as fortalezas colocadas no alto monte, de maneira que os exércitos tentam conquistar aquela fortaleza, que dá visão para todo o vale, que é um lugar, importante, estratégico dentro da região? Assim é também a nossa mente. O inimigo sabe que a Bíblia diz, que o livro de Deus nos ensina, que como o homem pensa, assim ele é. Ou seja, os nossos pensamentos vão determinar a maneira com que viveremos, porque ela determina a maneira que pensamos, a maneira que falamos, e a maneira que fazemos. Então, a salvação é aquilo que vai guardar os nossos pensamentos. O livro de Deus nos adverte que é necessário colocar na nossa mente aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que tem boa fama, aquelas coisas que têm virtude, de maneira que não haja oportunidade do inimigo trabalhar contra nós. Não é aquele ditado? Mente vazia, oficina do diabo, e esse é o nosso tema. Portanto, todas as vezes que a minha mente não está pensando nas coisas do alto, ela começa a ser dirigida e conduzida por outros pensamentos. Pensamentos que parecem ser bons, porque contemplam a nossa vaidade, os nossos desejos, nossos apetites, as nossas conquistas, mas ao mesmo tempo vão produzir uma maneira de viver contrária àquela que Deus tem para a nossa vida. E o que é a salvação? A salvação é a intervenção de Deus na nossa história. É a convergência da nossa vida na direção daquele que é todo bondoso, que é todo poderoso, aquele que nos chamou para uma vida abundante que tem para nós. A nossa vida estava sendo conduzida pelos nossos pensamentos. Agimos de acordo com a nossa maneira de pensar, fruto das nossas experiências, das nossas ideias, da cultura e das tradições familiares. Mas agora ele diz, vocês não foram salvos para viver de qualquer forma. É necessário você guardar a sua maneira de pensar para a salvação que Deus tem para você. Salvação não tem a ver apenas com o destino depois dessa vida, mas está totalmente ligado com a vida que vivemos aqui agora. Porque é a consciência da eternidade que produz fruto de bondade, misericórdia, santidade e integridade na vida que vivemos hoje. Se você quer viver tudo aquilo que Deus tem para você, não permitindo que o inimigo te leve à derrota, produzindo pensamentos, ideias, sofismas e enganos que vão destruir sua vida, vista-se com o capacete da salvação. A salvação que é possível porque Deus enviou para nós um Salvador. O Salvador é esse que veio da parte de Deus, Deus Filho. Deus se faz homem, habita entre os homens, para fazer pelos homens aquilo que os homens não poderiam fazer por si mesmos. Ou seja, resgatar-nos para sermos chamados filhos e filhas de Deus. A consciência de que agora Deus interferiu na história ao nosso favor e nos chamou para sentarmos à sua mesa, que foi independente do que fizemos ou deixamos de fazer, isso vai guardar a nossa mente de todas as outras ideias que nada tem a ver com aquilo que Deus tem para nós. É momento de nos vestir com este capacete, que produz em nós a certeza que nós estamos guardados em Deus, que os nossos pensamentos, as nossas ideias precisam agora serem substituídas por aquilo que Deus diz para nós. Isso está descrito no livro de Deus
Por isso que as Escrituras sempre nos lembram que devemos meditar de dia e de noite, devemos conhecer e prosseguir em conhecer as promessas e o livro de Deus para nós, de maneira que nós possamos fazer tudo o que tivermos para fazer de acordo com aquilo que Deus nos orienta. Isso vai produzir uma mente saudável, isso vai produzir uma mente cheia do que é bom, do que é puro e do que tem boa fama, quebrando assim todos os sofismas, enganos. E é importante a gente pontuar o que significa um sofisma. Vivemos em dias em que muito tem se falado a respeito de espiritualidade. Se você for buscar nos buscadores na internet, você vai encontrar muitas opiniões a respeito de espiritualidade. Aliás, segundo as estatísticas desses buscadores como Google, dizem que cresceu muito a busca por espiritualidade na rede mundial de computadores. Mas quando a gente começa a buscar, tudo aquilo que vem misturado com coisas que nada tem a ver com a verdadeira espiritualidade que o Criador tem para nós. O inimigo sabe que o homem é um ser espiritual e, portanto, vai estar sempre em busca de conectar essa espiritualidade com algo maior do que ele. Então, ele semeia ideias, semeia palavras, de maneira que pareçam ser coisas boas, mas a Bíblia diz que no final são caminhos de morte. Por isso é necessário colocar todo o nosso pensamento à luz de Deus, às Escrituras Sagradas. Medita, portanto, leia o livro, medita no que a Bíblia diz. Nós estamos aqui ouvindo uma mensagem de São Paulo para a vida de todos nós. Leia o que Deus usou Paulo para escrever para nós, de maneira que você mesmo possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Altíssimo para a sua vida. Proteja sua mente de ideias, de cânticos, de ideologias, de filosofias que podem parecer coisas boas e aceitáveis entre os homens dos nossos dias, mas que nada tem a ver com aquilo que Deus tem para nós. Eu quero te convidar agora, como esse soldado bem preparado, guardar a sua mente e compartilhar esse vídeo com a vida de alguém que também precisa ter sua mente guardada. O que Deus pensa a respeito de nós, para que nós possamos viver de acordo com os pensamentos que Ele tem. Ele diz para nós: os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, os meus caminhos melhores que os seus caminhos. Nós estamos aprendendo como revestir a nossa vida para sermos mais do que vencedores contra aquele que luta diariamente contra nós. Que Deus te abençoe.